Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos para a parte 2 do assunto Não Julgueis. No primeiro vídeo nós verificamos todas as partes alguns comentários bíblicos, inclusive o comentário bíblico adventista do sétimo dia, e comparamos o texto com interpretamos o texto à luz de outros textos da Bíblia, mostrando que o não julgueis ele se refere a não julgar segundo a aparência, não julgar por critérios humanos, mas julgar segundo a vontade de Deus. Jesus diz: não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Ele diz que nós devemos repreender o irmão se ele estiver no caminho errado. Diz que se a pessoa, depois de reiteradas repreensões, a pessoa não quer mudar, então ela não pode mais ser considerada como irmão na fé, e assim sucessivamente. Ou seja, buscamos desmistificar, retirar aquela ideia de que toda e qualquer repreensão e julgamento, que a pessoa pode fazer o que quer, inclusive em público, postar fotos seminua na internet, ou seminu com versos bíblicos e falar qualquer coisa na internet e ninguém pode repreender, porque está me julgando. Não é esse o sentido do texto. Eu acredito que nós vimos claramente isso com os diversos versículos, com as diversas passagens bíblicas que nós lemos, com os comentários bíblicos mostrando aí a ideia, né? Inclusive todos caminhando numa direção muito parecida, no sentido de que harmonizar as falas que Jesus diz e mostrar o que realmente ele estava ensinando. Nesse momento nós vamos agora para a parte dos comentários de Ellen White a respeito do assunto, e como nós já lemos, já comentamos as partes bíblicas, na medida em que lemos nós poderemos aí ressaltar versos que nós já lemos, caso você queira. Nós temos aí o vídeo Não Julgueis, parte 1, e nós vamos agora para a parte de Ellen White, e logo após a oração nós vamos iniciar com os slides novamente. Obrigado, Deus, por mais uma chance de aprender a Tua mensagem. Nos dê sabedoria ao falarmos sobre a leitura, ao comentarmos sobre a leitura que vamos fazer. Fale melhor, conforme o Teu Espírito Santo, e fale melhor a mente de cada um. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá novamente? Então, Ellen White e o Maior Discurso de Cristo, que é inclusive o livro que é citado no comentário bíblico adventista. Ele diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. O esforço de obter a salvação pelas próprias obras leva inevitavelmente os homens a amontoar exigências como uma barreira contra o pecado. Inevitavelmente os homens a amontoar exigências como uma barreira contra o pecado. E aí, obviamente, se você ler os livros de Ellen White, você vai ver que ela não está falando sobre exigências bíblicas, ela está falando sobre, conforme nós vamos ler aqui, que exigências, né? Pois vendo que falham no observar a lei, imaginam regras e regulamentos eles próprios. Então ela está dizendo o seguinte: pessoas que começam a inventar coisas da cabeça deles, começam a sair do campo bíblico. No momento que ela sai do campo bíblico, ela já não está mais obedecendo a Deus. Então ela já está em um caminho de desobediência, achando que está obedecendo, já está no caminho de desobediência. Ou seja, lembre que nós devemos estudar em Ellen White sempre sujeita à palavra de Deus, sempre sujeita à Bíblia, à luz da palavra de Deus, para que se obrigarem a obedecer. Tudo isso desvia a mente de Deus para si mesmos, ou seja, eu deixo de focar nos mandamentos de Deus e passo a focar naquilo que eu estou imaginando. Seu amor extingue-lhes no coração, e com ele perece o amor para com seus semelhantes. Um sistema de invenção humana, com suas múltiplas exigências, induz seus adeptos a julgar a todos quantos faltem à prescrita norma humana. A atmosfera de crítica egoísta e estreita, ou seja, não é mais uma repreensão à luz da palavra de Deus, é uma crítica focada na pessoa que passa a estabelecer conforme o que ela quer. Ela passa a ser um autoritarista, né? Uma pessoa que determina conforme o seu bel prazer o que é o certo e o que é o errado. E generosas emoções, fazendo com que os homens se tornem egocêntricos, juízes e mesquinhos espias. Dessa classe eram os fariseus. Saíam dos seus cultos religiosos, não humilhados com o senso da própria fraqueza.
não agradecidos pelos grandes privilégios a eles concedidos por Deus. Saíam cheios de orgulho espiritual. Seu tema era eu mesmo, meus sentimentos, meus conhecimentos, meus caminhos. Obviamente, quando nós analisamos isso à luz da Bíblia, Jesus está dizendo que isso equivalia a quê? Equivalia a falar conforme a palavra de Deus, mas não agir conforme a palavra de Deus. Então, os fariseus faziam o quê? Eles eram conhecidos porque eram firmes, pessoas que obedeciam a palavra? Não. Eram pessoas que falavam que devia ser feito, mas não agiam conforme deveriam agir, conforme Jesus ensinou. Suas próprias realizações humanas, porque veja, se eles desobedeciam, quais eram as realizações que deixavam, que faziam parte da mente deles? As suas próprias realizações tornavam-se norma pela qual julgavam os outros, ou seja, não era mais a palavra, era o que eles queriam que fosse a lei. Revestindo-se das vestes da própria dignidade, arrogavam-se a cadeira de juízes para criticar e condenar. O povo partilhava em grande parte do mesmo espírito, penetrando nos domínios da consciência e julgando-se uns aos outros em assuntos que diziam respeito à alma e Deus. Foi com referência a esse espírito e prática que Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados, Mateus 7:1. Isto é, não vos ponhais como norma, ou seja, não estabelecer a si mesmo como norma. Não façais de vossas opiniões, vossos pontos de vista quanto ao dever, vossas interpretações particulares, sem o apoio do contexto bíblico, das Escrituras, um critério para os outros, ponto de vista, condenando-os em vosso coração se não atingem vosso ideal. Não critiqueis a outros, conjecturando seus motivos e formando juízos. Ou seja, se não há como enxergar os desígnios, as intenções da pessoa, se não for abertamente uma vida de rebeldia, se não for abertamente uma vida de pecado deliberado, a pessoa deixar claro que ela não quer servir a Deus pelas suas atitudes ou pelas suas palavras, então nós não devemos nos emaranhar onde não é da nossa alçada, né? Não julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas. Nós lemos inclusive o contexto relacionado a esse texto, né? Que ele claramente não está dizendo que não se deve repreender o irmão, que não se deve andar conforme a palavra de Deus, mas não deve ir além da palavra. Não nos é possível ler o coração, faltosos nós mesmos, não nos achamos capacitados para assentar-nos como juízo dos outros. Os homens finitos não podem julgar senão pelas aparências. Obviamente, os homens finitos não podem julgar senão pelas aparências quando estão sem a palavra de Deus, senão não faria sentido Jesus dizer o quê? Não julgai segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E se eu julgo segundo a reta justiça, eu julgo segundo a palavra, que é onde está a reta justiça. Unicamente aquele que conhece as ocultas fontes da ação e que trata terna e compassivamente pertence decidir o caso de cada alma. És inexcusável quando julgas o homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas ao outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Obviamente, Paulo está dizendo aqui o quê? A pessoa que ensinava corretamente que não se devia furtar, mas furtava. Que ensinava corretamente, que não se e assim como pode ensinar hoje, que ensina que não se pode mentir, mas vive uma vida de mentira, que ensina que não se pode furtar, mas vive uma vida de furtos, ou seja, uma pessoa que não está disposta a se entregar a Deus e obedecer a Deus naquilo que está escrito, mas ensina as pessoas sobre aquilo, mas não ele mesmo ou ela mesma não tem a disposição em se entregar a Deus para obedecer. Portanto, aqueles que condenam ou criticam a outros proclamam-se eles próprios culpados, pois fazem a mesma coisa. Ao condenarem outros, estão sentenciando-se a si mesmos, e Deus declara justa essa sentença. Obviamente, esse contexto de Romanos, nós lemos o quê? Que aqui eles são condenados na medida em que eles não buscam agir conforme a vontade de Deus. Mas se eles buscam agir conforme a vontade de Deus, quando for necessário repreender, eles não estarão em condenação, porque eles não estarão julgando segundo suas próprias palavras. Agora, se eu ensino, não pratico, e quando as pessoas erram, eu ajo como se estivesse praticando, e como se eu não busco obedecer a Deus, então todos somos falhos. No entanto, se nós buscamos realmente obedecer a Deus, nós estaremos em luta contra o pecado, ainda que venhamos a pecar. Então estaremos aptos a repreender, porque não estaremos em pecado voluntário deliberado. Agora, se eu estou em pecado voluntário, deliberado, se eu ensino a pessoa que não deve fazer e não estou preocupado em deixar de fazer aquilo, então, obviamente, eu estou em pecado deliberado. E aí eu estou me condenando a mim mesmo quando vier participar de um julgamento em relação a determinadas pessoas.
Nem mesmo a sentença, tu que julgas faz o mesmo, alcança a magnitude do pecado daquele que presume criticar e condenar a seu irmão. Jesus disse, por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no seu olho? E lembre-se do que nós falamos, né? Ele não está dizendo que não se deve alertar sobre a necessidade de retirar o cisco do olho, mas que se deve primeiramente retirar a trave do nosso próprio olho, quando estivermos nessa condição. Né? Também nós não vamos pregar a pretensa falsa humildade de dizer, toda vez eu tenho uma trave no meu olho. Se você tem ou se eu tenho uma trave no meu olho o tempo inteiro, então nós não estamos convertidos, né? Então nós devemos tomar cuidado para não pregar algo contrário à Bíblia, né? Então, ou seja, se nós estamos em um determinado momento da nossa vida em que estamos com uma situação grave, devemos orar a Deus e abandonar aquilo. Se eu ficar ad eterno com aquilo, então não há conversão na minha e na sua vida, não é? Suas palavras se aplicam à pessoa que é pronta em discernir um defeito nos outros, ou seja, o julgamento precipitado, não pautado na palavra. Quando pensa que descobriu uma imperfeição no caráter ou na vida, é extremamente zelosa em buscar apontá-la. Mas Jesus declara que o próprio traço de caráter desenvolvido pelo fazer esta obra anticristã em comparação com a falta criticada, como uma trave em comparação com um argueiro. Ela está dizendo aqui que a própria traço de caráter desenvolvido em fazer essa obra anticristã, está dizendo assim, o próprio ato de julgar precipitadamente já seria uma trave, não é? Então, só que quando aqui ele está fazendo uma aplicação de Mateus, porque não é esse o sentido inicial do que Mateus está dizendo. Ele não está dizendo que a atitude em si é uma trave, o que ele está dizendo primeiro você retira a trave do seu olho, primeiro você não só evite qualquer pensamento precipitado, mas você abandone qualquer falha grave que você esteja fazendo. Busque a Deus primeiro, busque se estruturar espiritualmente para poder repreender alguém e participar de julgamentos, como o próprio Paulo fala, de julgar, se vamos julgar os anjos, porque não podemos julgar coisas dessa vida. Então, esse é o discernimento, essa é a análise de Ellen White conforme a Bíblia, ou seja, sujeitando-se ao que está na Bíblia. Aqueles que nunca experimentaram a contrição de uma completa entrega a Cristo não manifestam em sua vida a suavizadora influência do amor do Salvador. Representam mal o brando, cortês espírito do Evangelho e ferem almas preciosas por quem Cristo morreu. Segunda figura empregada por nosso Salvador, aquele que condescende com o espírito de censura é culpado de um pecado maior do que aquele a quem acusa, pois não somente comete o mesmo pecado, como acrescenta ao mesmo presunção e espírito de crítica. Então, uma acusação fora da palavra de Deus, uma acusação fora dos princípios bíblicos, que não segue o que foi ensinado por Jesus. Então lembra, tudo deve ser analisado segundo o contexto bíblico. E que Jesus fala, eu devo repreender o irmão? Óbvio, evidente, ele fala lá, você vai, repreende o irmão. Não funcionou, você repreende com testemunhas, não funcionou, leva o caso para a igreja, não funcionou, trata como gentio e publicano. Então nós devemos lembrar que Ellen White existe e existe também a Bíblia. Eu não posso simplesmente pegar, por isso que eu não posso. Por isso que eu nem peguei a fala de Ellen White antes de analisar o contexto bíblico, justamente para que nós tenhamos um bom embasamento bíblico para interpretar à luz da Bíblia o que Ellen White está dizendo. O que ela diz é o quê? Se eu sou pronto em só acusar, não busco ajudar o irmão, não busco mostrar o caminho correto, não busco repreender e julgar segundo a reta justiça de Deus, então eu estou num caminho pior do que aquele a quem eu estou acusando. Cristo é a única verdadeira norma de caráter, aquele que se põe como padrão para os outros, está se colocando no lugar de Cristo. E aquele que se põe como padrão para os outros, está se colocando no lugar de Cristo. Obviamente, aquele que se põe como padrão sem a vontade de Deus, né? Lembre-se que Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Paulo se colocou como padrão, né? Ele se colocou como um imitador de Cristo. Então, ele fala, olha, me use como padrão naquilo que eu faço a vontade de Deus. Ou seja, você vai ser, quem que vai ser o seu padrão real? Vai ser Jesus. E naquilo que eu estiver agindo conforme a vontade de Deus, você pode me imitar a mim também, desde que você veja que eu estou fazendo a vontade. Agora, naquilo que eu não estiver fazendo a vontade de Deus, você não vai imitar a mim, imitar em nada, vai imitar a mim em nada naquilo que eu estou fazendo de errado. Visto haver o Pai dado ao Filho todo o juízo, quem quer que presuma julgar os motivos dos outros, obviamente, julgar os motivos dos outros como regra, porque o próprio Jesus ensinou que há motivos errados quando a falha é constante, voluntária. Ele fala, pelos frutos você conhece o motivo, né? Se os frutos estão constantemente errados, abertos e rebeldemente errados,
você sabe os motivos. Fora isso, não tem como saber os motivos do que ninguém esteja fazendo. Então nós não devemos sair adivinhando os motivos, a não ser que esteja escancarado, evidente, dentro daquilo que a Bíblia mostra. Esses supostos juízes e críticos estão se colocando do lado do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, ou seja, estabelecer um padrão de conduta que não é conforme a palavra de Deus. O pecado que conduz aos mais infelizes resultados é o espírito frio, crítico e irreconciliável que caracteriza o farisaísmo. Quando a experiência religiosa é destituída de amor, aí não se encontra Jesus. Aí não está a luz de sua presença. Nenhuma atarefada atividade ou zelo sem Cristo pode suprir a falta. Então, nenhuma atarefada atividade ou zelo sem Cristo pode suprir a falta. Ou seja, então existe atividade e zelo com Cristo, obviamente. Então eu devo ter misericórdia, mas eu não devo deixar de repreender. Eu devo ter perdão, mas dependendo da situação, eu não devo deixar de ter a punição. Então veja que quando Jesus fala para considerar como gentil e publicano, não significa que vai deixar de perdoar aquela pessoa, mas enquanto ela estiver em rebeldia, ela não pode fazer parte do rol de membros. Aquele que é culpado de erro é o primeiro a suspeitar do erro, condenando o outro, está procurando ocultar ou desculpar o mal do próprio coração. Então veja, aqui uma condenação fora da palavra de Deus, uma condenação humana, como ela havia dito lá no começo, uma pessoa que age conforme os próprios critérios. Obviamente ela nem poderia ter falado aqui sobre o critério bíblico, porque o próprio Jesus disse que existe o critério bíblico para o julgamento, existe o critério bíblico para a condenação da pessoa no sentido de disciplina eclesiástica, mas o que não pode haver é a atitude humana de condenação conforme critérios próprios que não sejam aqueles instituídos na palavra de Deus, seguindo os princípios estabelecidos por Deus, dando oportunidade de perdão, de misericórdia à pessoa e sem esquecer da necessidade de repreensão, de justiça e de posicionamento diante do erro. Foi por meio do pecado que os homens adquiriram o conhecimento do mal. Tão depressa havia o primeiro pecado, começaram a se acusar um ao outro, e é isso que a natureza humana inevitavelmente fará. Então, quando não se acha controlada pela graça de Cristo. Isso ela está se referindo ao fato de Adão e Eva, de Adão falar, né? A mulher que tu me deste, e aí Eva fala, né? A serpente me enganou, ou seja, o ato de não assumir os nossos próprios erros. Quando os homens condescendem com o espírito acusador, não se satisfazem com apontar o que julgam um defeito em seu irmão. O que eles acham ser um defeito. Então, ou seja, mas se ele está indo contra a palavra de Deus, sou eu que estou julgando isso ser um defeito? Não, aí é a palavra de Deus que está dizendo que é um defeito. Então, claramente, ele está dizendo assim, muitas vezes as pessoas julgam que aquilo é um defeito no irmão, e muitas vezes nem é um defeito que está acontecendo. Elas agem segundo o pensamento que está na mente delas. Se falham os meios brandos para levá-lo a fazer o que julgam que deve ser feito, recorrem à força. Até onde estiver a seu alcance, obrigarão os homens a satisfazer suas ideias do que é direito, não o que está na Bíblia. Ou seja, pessoas que querem estabelecer seu próprio padrão, sem a palavra de Deus. Veja que esse é sempre o foco que deve ser tido ao ler essa passagem, essas mensagens. Do contrário, você estará indo contra o contexto bíblico que o próprio Jesus ensinou, que a Bíblia ensina de Gênesis a Malaquias, ensina de Mateus a Apocalipse, que os apóstolos ensinaram, que o próprio Jesus ensinou. Então o que ela está dizendo aqui ao tempo inteiro é a pessoa que estabelece o seu próprio padrão sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, sem seguir os preceitos de julgamento conforme Deus estipula, sem misericórdia, sem perdão, sem o equilíbrio entre a punição e a misericórdia. Então, sem esses critérios, achando-se destituída do poder do amor, tem buscado o braço forte do Estado para tornar obrigatórios seus dogmas e executar-lhes os decretos. Então, aqui ela está falando o quê? Aqui está falando de usar o Estado para forçar as pessoas a fazer o que julga ser correto e que muitas vezes nem vai estar de acordo com a palavra de Deus. Então, obrigar as pessoas a fazer o erro, assim como, por exemplo, nós vemos no caso da besta do Apocalipse. Nisto reside o segredo de todas as leis religiosas já decretadas, todas as leis fora da palavra, né? O que ela está dizendo são leis criadas pelos homens como se fossem religiosas.
Cristo não tange, mas atrai os homens a si, não compele, senão que constrange por amor. Quando a igreja começa a buscar o apoio do poder secular, é evidente achar-se ela destituída do poder de Cristo, o constrangimento do divino amor. Então ela está dizendo aqui, ou seja, não podemos obrigar as pessoas a fazê-lo, mas obviamente também não podemos compactuar com o erro das pessoas, né? Elas têm a liberdade de estar na igreja e agirem conforme a vontade de Deus, ou de se afastarem da fé e viverem conforme a sua vontade. O que não pode é elas agirem como se fossem irmãos e irmãs e estarem em pecado deliberado, voluntário e sem nenhum interesse em arrependimento. A dificuldade, porém, jaz com os membros da igreja individualmente, e é aí que se deve operar a cura. Jesus manda que o acusador tire primeiro a trave de seu olho, renuncie a seu espírito de crítica, confesse e abandone o próprio pecado, antes de procurar corrigir os outros. Ou seja, primeiro uma reforma interna, para depois procurar corrigir os outros. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem árvore ruim, nem má árvore que dê bom fruto. Esse espírito de acusação com que condescendência é um fruto mau, e mostra que é má a árvore. Inútil vos é edificar-vos sobre a justiça própria. O que necessitais, inútil vos é edificar-vos sobre a justiça própria, a justiça sem Deus, que aliás não existe, né? Quando a Bíblia fala de conforme a sua própria justiça, ela nunca se refere a alguém que faz a vontade de Deus. Ela fala que é alguém que, confiando na sua justiça, cai no caminho do erro, conforme nós lemos no vídeo anterior. Precisais dessa experiência antes de vos achar desabilitados a corrigir os outros. Necessitais de mudança e depois dessa experiência, aí sim, se achará habilitado a corrigir os outros. Então, obviamente, e ela nem poderia fazer diferente, obviamente ela não está dizendo que não se deve corrigir. Ela está dizendo que primeiro nós corrigimos a nós mesmos e a partir daí, em comunhão com Deus, estaremos aptos a corrigir conforme a reta justiça de Deus. Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ao sobrevir uma crise na vida de qualquer alma e tentardes dar conselho ou advertência, vossas palavras só exercerão no bom sentido o peso e a influência que vos houverem adquirido vosso exemplo e espírito. Ou seja, se houver em nós uma busca sincera da palavra de Deus, nós vamos falar segundo a palavra de Deus, senão nós vamos falar segundo nossas próprias palavras. Precisais ser bons para que possais fazer o bem. Não vos será possível influenciar os outros a se transformarem enquanto o vosso coração não se houver tornado humilde, refinado e brando por meio da graça de Cristo. Quando esta mudança se houver operado em nós, no caso, ser-vos-á natural viver para beneficiar a outros, como é para a roseira dar suas perfumosas flores ou a videira produzir purpurinos cachos. Se Cristo está em vós, a esperança da glória, não estareis dispostos a observar os outros, a expor-lhes os erros. Não estareis dispostos a observar os outros e a expor-lhes os erros. Então, quer dizer, não cabe a mim expor o erro de alguém. Agora, se o erro já está exposto, cabe a mim repreendê-lo. E no caso, se existe um erro no irmão, e eu vou falar com esse irmão ou irmã, e ele não aceita a repreensão, ele não está disposto, ele está disposto a continuar em deliberadamente contra, então, obviamente, o erro dele vai ter que ser exposto. Primeiro a quem? Primeiro a testemunha que vai comigo falar com ele. E depois a quem? Depois a toda a igreja, caso ele não queira ele ou ela não queira se arrepender. Então veja que nós temos que olhar tudo sempre à luz das Escrituras. Então, ou seja, não cabe a mim expor desnecessariamente, conforme a minha própria vontade, o erro do irmão. Agora, dentro do padrão bíblico, se houver necessidade, ele deverá ser sim exposto. Ela própria já expôs erro de pessoas que estavam em erro, inclusive no momento que a pessoa estava pregando numa igreja. A própria Ellen White se levantou e expôs o erro de um irmão que não queria se arrepender dos maus caminhos, não é? Procurareis lembrar as muitas vezes que tendes errado, e quão difícil vos foi achar o caminho certo, uma vez que dele vos havíeis apartado. Não impelireis vossos irmãos para mais densas trevas, mas coração cheio de piedade, falar-lhe-eis do perigo em que está. Então ela está dizendo que deve-se sim repreender. Agora, tanto quanto possível, a repreensão deve ser no sentido de trazê-lo de volta para os caminhos. Agora, a partir do momento que ele deixa claro que ele não quer, aí já não se tem o que fazer. A partir do momento que tudo que foi feito para ajudá-lo, ele ou ela não quer, ele quer continuar no erro, quer continuar no pecado voluntário, aí não tem o que fazer. Aí é só mesmo alertar a igreja para ter cautela.
Aquele que olha muitas vezes para a cruz do Calvário, lembrando-se de que seus pecados para ali levaram ao Salvador, nunca buscará calcular a extensão de sua culpa em comparação com a de outros. Não se considerará como juiz para acusar os outros. Não haverá espírito de crítica ou exaltação do próprio eu por parte daqueles que andam à sombra da luz do Calvário. Ou seja, sempre o que deve ser exaltado na repreensão é a palavra, é a necessidade de mudança, é que nós precisamos da graça de Cristo, precisamos nos arrepender dos nossos pecados constantemente. Enquanto não vos sentirdes dispostos a sacrificar o amor próprio e mesmo dar a própria vida para salvar um irmão em erro, não tirastes a trave do próprio olho de maneira a estar preparados para ajudar o irmão. Ou seja, sacrificar o amor próprio, estar disposto a dar a vida pelo irmão, aí você não está disposto a tirar a trave, você não tirou a trave do olho de maneira a estar preparado para ajudar o irmão. Quando assim fizer, ou seja, quando houver uma mudança no sentido de realmente estar disposto não só a ajudar o irmão, mas a ajudar a igreja a não estar em queda, né? Assim como nós já lemos nas Escrituras. Quando assim o fizerdes, podereis aproximar-vos dele e tocar-lhe o coração. Pessoa alguma já foi conquistada de um caminho errado por meio de censura e acusações, mas muitos têm sido afastados de Cristo e levados a cerrar o coração contra a convicção da culpa. Obviamente, se você for olhar, o que João Batista fez em relação ao governador de sua época? Ele o acusou de algo que estava evidente. Ele estava diante de quem ali? Ele estava diante de uma pessoa em pecado voluntário, aberto, que todos sabiam. O que Jesus fez ao falar dos erros claros e abertos dos escribas e fariseus foi acusá-los, porque eles já estavam ali claramente demonstrando que eles não queriam se arrepender. Então, obviamente, isso aqui está se referindo a quem? Primeiro você tem que buscar ajudar a trazer o irmão. Agora, a partir do momento que ele demonstra que ele não quer aceitar e ele vai contra você, assim como o governador estava indo contra João, assim como os fariseus e escribas estavam indo contra Cristo, aí você tem que expor os erros, aí você tem que expor o que cada um realmente quer. Então, veja que como nós devemos analisar isso. Analisar em que sentido? Ou seja, você fez tudo que foi possível para ajudar aquelas pessoas ou aquela pessoa e ela não quer. Aí cabe a você e cabe a mim alertar a igreja dos perigos que está correndo com aquela pessoa. Isso é evidente, isso é bíblico. Agora, primeiro eu tenho que buscar ajudar essa pessoa, não é? Agora, no momento em que eu já busquei ajudá-la e ela está ali de forma irrefletida, ela não quer voltar atrás, aí não tem mais o que fazer. Aí eu já cumpri a busca de conquistá-la. Ela não quer, ela está em franca rebelião contra Deus. O que cabe? Ou seja, eu tenho que falar do erro que ela está cometendo. Eu tenho que falar, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Até porque muitas vezes isso vai estar aberto já perante a igreja, não é? Assim como aconteceu quando Jesus, em Mateus 23, fez acusações graves contra os escribas e fariseus, que o povo percebeu, obviamente, ali que eram verdadeiras. Assim como a acusação que João Batista fez contra Herodes, assim como as acusações que Moisés fez e que estavam ali evidentes contra o povo, assim como as acusações que Deus mandou os seus profetas fazerem e que pode estar se repetindo nos nossos dias, assim como as acusações que Paulo fez em 1 Coríntios 5, em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 5 de um pecado que estava evidente na igreja, um homem tendo relações com a mulher de seu pai, a questão da igreja em 1 Coríntios 6, levar casos que deveriam ser resolvidos pelo corpo de Cristo para julgamentos seculares. Então as acusações existem na Bíblia constantemente diante de fatos que, uma vez que se tentou regularizar, as pessoas persistem naquele erro. Isso são repreensões duras, repreensões sérias. Agora, pessoa alguma já foi conquistada de um caminho errado, ou seja, nesse caso nós já... Então a única coisa que nós podemos concluir aqui é que essas pessoas não queriam sair do caminho errado. Então, por quê? Porque Paulo fez acusações graves, Jesus fez acusações graves, de coisas que todos sabiam que estavam acontecendo. E ele estava fazendo isso para quê? Para que a pessoa fosse conquistada de um caminho errado. Então veja, nenhuma pessoa foi conquistada de um caminho errado por acusações humanas, por acusações de pessoas que se estabeleceram a si mesmas como padrão. Agora, quando as acusações estão pautadas na Bíblia, quando eu estou diante de um pecado aberto, que todo mundo está vendo o que está acontecendo, e eu vou lá e mostro que isso olha, a igreja está agindo assim, assim, assado. Isso é basicamente visto como uma acusação. Isso é basicamente uma repreensão.
né? Então, que tipo de acusação Ellen White estava se referindo aqui? Obviamente, só pode se referir a uma acusação humana, sem embasamento bíblico, sem base bíblica, sem o princípio bíblico de primeiro buscar resgatar o irmão, em vista que ele não quer ser resgatado. Agora, a repreensão ela tem que ser feita, e a Bíblia inclusive diz: repreende aqueles que estiverem em pecado publicamente, para que os outros também temam. Então, veja, há momentos em que isso precisa inclusive ser feito. E como é que eu vou repreender sem falar o que está errado? Então não tem como. A Bíblia claramente ela faz isso constantemente, né? Agora, aquele que, advertido conforme a palavra de Deus, for levado a cerrar o coração contra a convicção da culpa, é porque ele não quer aceitar Deus. Agora, se eu faço isso pelos meus próprios critérios, aí eu posso estar em erro, porque eu não estou falando conforme a palavra de Deus, e aí eu posso levar a pessoa a enxergar errado a justiça e a vontade de Deus e cerrar o coração contra a convicção da culpa. Aí sim. Então veja, isso é analisar o que ele está dizendo sujeito ao que está na palavra. Isso tem que ficar claro na nossa mente. Um espírito brando, uma suave e cativante atitude pode salvar o errado e cobrir uma multidão de pecados. A revelação, e logo depois nós vamos ver ela mesma falando sobre a questão de Arão e Moisés, tá? Então, assim, ela estabelecendo que o que ela está dizendo aqui não é para eu ver constantemente o erro na igreja e fazer de conta que nada está acontecendo. A revelação de Cristo em vosso caráter terá um poder transformador sobre todos que entrardes em contato. Seja Cristo diariamente manifestado em vós, e Ele revelará por vosso intermédio a energia curadora de sua palavra, uma delicada, persuasiva e todavia poderosa influência para regenerar as almas, segundo a beleza do nosso Senhor Jesus. Não deis aos cães as coisas santas. Mesmo livro. Jesus se refere aqui a uma classe que não experimenta desejo de escapar à servidão do pecado. Pela condescendência com o que é corrupto e vil, sua natureza tornou-se tão degradada que se apegam ao mal e dele não se separam. Os servos de Cristo não se devem deixar entravar por aqueles que só fariam do Evangelho um objeto de contenção e ridículo. Vou ler novamente. Os servos de Cristo não se devem deixar entravar por aqueles que só fariam do Evangelho um objeto de contenção e ridículo. Quem são esses? Os que estão condescendendo com o que é corrupto e vil, aqueles que estão em rebeldia aberta e franca. Então ela fala da diferença entre agir com aquele que está errado, mas quer mudança, que pode querer mudança, e com aquele que está em franca e aberta rebeldia, já tendo conhecimento da verdade, está abertamente contra a palavra de Deus. Agora, apesar disso, eu tenho que repreender essa pessoa e não posso entravar o evangelho por causa dessas pessoas, porém, o Salvador, jamais passou por alto uma alma disposta a receber as preciosas verdades do céu, pois por mais abismada que esteja essa alma no pecado. Então ela fala assim, olha, nós devemos diferenciar aquele que está em franca rebeldia daquele ou daquela pessoa que, apesar de estar em pecado, ela quer mudança. Ela demonstra que quer mudança pela sua busca de consagração. Ela mostra que realmente ela quer mudar. Para publicanos e meretrizes foram suas palavras o início de uma vida nova. Maria Madalena, de quem ele expulsou os 7 demônios, foi a última a deixar o sepulcro do Salvador e a primeira a ser por ele saudada na manhã da ressurreição. Foi Saulo de Tarso, um dos mais decididos inimigos do Evangelho, que se tornou Paulo, o consagrado ministro de Cristo. Sob uma aparência de ódio e desprezo, mesmo sob o crime e a degradação, pode-se, não quer dizer que sempre se vai achar, mas pode-se achar oculto uma alma que a graça de Cristo haja de redimir para brilhar como uma joia na coroa do Redentor, porque isso vai depender da pessoa, se ela está disposta a deixar Cristo trabalhar ou se ela está em franca rebeldia contra Deus. Agora nós vemos aqui Moisés e Arão, capítulo 28, E.G.W. Wright, né? Então você pode olhar e verificar isso, também escrito de Ellen White. Arão, então ela vai falar sobre a diferença de comportamento de Moisés e Arão. Um parecia estar sendo manso e humilde, estar seguindo a vontade de Deus, e não estava. E o outro que estava falando energicamente, e na verdade ele era que realmente se importava com o povo, que intercedia pelo povo, e que nas horas necessárias ele ia lá e agia com rigor.
Então Arão era o falso manso, aquele que por egoísmo, por covardia, por complacência, por frouxidão, deixava o povo fazer o que queria, né, quando ele era pressionado. Arão era um homem de amável disposição, então ele era uma pessoa realmente amável, a quem Deus escolheu para estar ao lado de Moisés e para falar por ele. Em resumo, ser o porta-voz de Moisés. Deus podia ter escolhido Arão como líder, mas aquele que conhece os corações, que compreende o caráter, sabia que Arão era inseguro. Ele era amável, mas ele era inseguro. E lhe faltava coragem moral, para persistir na defesa do direito. Faltava coragem moral para persistir na defesa do direito, ou seja, faltava para ele aquela firmeza para resistir quando a coisa estava saindo dos eixos, né? Sob quaisquer circunstâncias, fossem quais fossem as consequências, ou seja, aquele que estava disposto a defender a verdade independente do que acontecesse. O desejo de Arão de ganhar a boa vontade do povo, então veja, a diferença entre se importar com as pessoas ao repreender e querer ser popular às custas de deixar a verdade de Deus cair por terra. O desejo de Arão de ganhar a boa vontade do povo algumas vezes o levou a cometer graves erros. Com demasiada frequência, ele cedia às suas súplicas e assim fazendo desonrava a Deus. Então, e ele errava só em relação ao povo de fora? Não, ele errava em relação à sua família também. Em sua família, a mesma falta de firmeza pelo que é correto, resultou na morte de 2 de seus filhos. Arão era excelente em piedade e utilidade, mas negligenciou disciplinar a família. Era excelente em piedade e utilidade, mas negligenciou em disciplinar a família, ou seja, não havia equilíbrio entre misericórdia e justiça na vida de Arão. Em muitos momentos, né? Não em todos, obviamente. Em vez de cumprir a tarefa de exigir respeito e reverência de seus filhos, permitiu que seguissem suas inclinações. Em vez de exigir respeito e reverência dos filhos, permitiu que eles seguissem aquilo que eles queriam. Não os educou acerca da abnegação, mas cedeu a seus desejos. Olha só, ele como líder cedeu aos desejos dos próprios filhos. Não foram ensinados a respeitar e reverenciar a autoridade paterna. O pai era o dirigente legítimo da própria família, enquanto vivesse. Sua autoridade não devia cessar, mesmo depois de os filhos terem crescido e terem as próprias famílias. O próprio Deus era o rei da nação e reivindicava a obediência e honra do povo. Aqui se vê a deficiência de Arão como líder ou governador de Israel. O povo suplicou-lhe que fizesse deuses para irem adiante deles ao Egito. Aqui estava uma oportunidade para quê? Para Arão mostrar sua fé e confiança inabaláveis em Deus, ou seja, falar, não, isso eu não vou fazer, não vou participar disso, não vamos fazer isso, não, no que depender de mim, isso não vai ser feito. E com firmeza e decisão enfrentar a proposta do povo, se mostrar claramente que ele não era de acordo com aquilo. Mas o seu desejo natural de agradar e concordar com o povo o levou a sacrificar a honra de Deus, ou seja, para ser em uma atitude populista, ele sacrificou a honra a Deus. Para ficar bem com as pessoas, ele sacrificou a honra de Deus. Então, aí você conhece a história, né, do bezerro de ouro, e aí fala, toda a restrição parecia removida do povo. O povo achou que podia fazer o que quisesse. Condescenderam com orgia vergonhosa e bebedeira, comeram, beberam e levantaram-se a folgar. Arão pensava que Moisés, quando Moisés chegou e foi rígido com eles pelo que aconteceu, lembra que Moisés antes estava intercedendo pelo povo. Arão pensava que Moisés tinha sido muito intransigente com os desejos do povo. Por que não deixa eles fazer o erro de vez em quando, né? Pensou que se Moisés tivesse sido menos firme, menos resoluto, às vezes, olha, dá para deixar eles fazerem o que é errado de vez em quando, né? Por que não, né? Por que não deixar isso para lá? Deixa o erro se infiltrar cada vez mais, né? Ele teria tido menos problema e havido mais paz e harmonia no acampamento de Israel.
Você percebe? Olha só, se ele fosse menos firme, menos resoluto às vezes, não precisava ser sempre, ele teria tido menos problema e havido mais paz e harmonia no acampamento de Israel. Ele, portanto, tinha adotado essa nova política. Arão resolveu adotar a política da boa vizinhança. Não, assim, de vez em quando, vamos deixar eles ficar no pecado voluntário, na rebeldia ali, depois eles voltam. Dera expressão a seu temperamento natural, cedendo aos desejos do povo, para poupar insatisfação contra quem? Contra ele, para poupar insatisfação contra ele. Quer dizer, jogou tudo nas costas de Moisés. E preservar sua boa vontade, e desse modo evitar uma rebelião. Quer dizer, ele já tinha criado uma rebelião para o mal ali, que pensava certamente ocorreria se não cedesse a seus desejos. Ele achava assim, se eu não ceder o que o povo quer, eles vão se rebelar. Ou seja, Deus estava ali, agindo constantemente, mostrando que ele não toleraria esse tipo de coisa, mostrando o poder dele, e Arão ainda assim estava fraquejando. Mas se Arão, olha só, se Arão tivesse permanecido inabalável, ou seja, se ele não tivesse cedido nem mesmo às vezes, como ele achava que deveria fazer, se ele tivesse permanecido inabalável a Deus, se tivesse enfrentado a exigência do povo para que eles fizessem deuses que fossem adiante deles ao Egito, com a justa indignação e horror que a proposta deles merecia, enfrentada a exigência e mostrasse que isso era horrendo, era maléfico diante de Deus. Se tivesse lembrado do seu concerto solene com Deus, de obedecer a tudo que ele mandasse, se ele tivesse feito simplesmente aquilo que estava que Deus já havia determinado, ou seja, mostrar para eles que, olha, vocês estão indo aquilo que vocês mesmos falaram para Deus, né? Que estavam dispostos a seguir Moisés e seguir a Deus naquilo que ele determinasse. Enfim, se tivesse lhes dito que não cederia às suas súplicas, mesmo com o sacrifício da própria vida, ou seja, se ele realmente estivesse disposto a dar até a sua própria vida por amor a Deus, teria tido influência sobre o povo para prevenir uma terrível apostasia. Ou seja, Deus estava com ele ali, dando forças para ele rejeitar aquilo do povo e prevenir essa apostasia, mas ele rejeitou o poder de Deus e agiu conforme a própria vontade dele. Mas quando, na ausência de Moisés, sua influência foi requerida para ser usada na direção certa, quando devia ter ficado firme e intransigente como Moisés, para impedir que o povo seguisse uma conduta pecaminosa, sua influência foi exercida na direção errada. Ao invés de ele se manter firme e evitar uma apostasia, o que ele fez? Foi fraco em fazer sua influência ser sentida em defesa da honra de Deus pela guarda de sua santa lei. Mas do lado errado, ele exerceu uma forte influência. Ele ordenou e o povo obedeceu. Ele falou, vamos fazer o que é errado. Percebe? Achando que estava evitando uma rebeldia, ele criou uma situação de rebeldia. Ele permitiu uma situação de apostasia do povo. A calma segurança de Arão em uma conduta errada, olha só, ele estava calmo diante de todos aqueles erros, né? Deu-lhe maior influência com o povo. O povo ainda ficou gostando mais ainda dele do que Moisés poderia ter tido em conduzi-los a uma conduta certa e em subjugar sua rebelião. Quer dizer, ele ficou mais popular, porque assim, fazer as pessoas seguir os instintos, você fica mais popular do que você... É muito mais fácil do que você lutar para fazer as pessoas irem contra os instintos. Então, assim, tudo pelo que Moisés estava trabalhando, e que era muito difícil, porque fazer com que as pessoas fossem contra os instintos, ele estava destruindo, fazendo com que as pessoas seguissem os próprios instintos. Isso é muito fácil, é só fazer o erro é muito fácil. O difícil é abandonar o erro, né? Que cegueira espiritual terrível deve ter sobrevindo a Arão para que trocasse a luz por trevas e trevas por luz. Que presunção de sua parte de proclamar uma festa ao Senhor ligada com o culto idólatra da imagem de ouro. Aqui, nesse tipo de atitude, se vê o poder que Satanás tem sobre mentes que não são inteiramente controladas pelo Espírito de Deus. Que Deus nos dê sabedoria para que não venhamos a estar nessas condições. Satanás tinha erguido seu estandarte no meio de Israel, e este foi enaltecido como o estandarte de Deus. Eles imaginaram, então, que não fora por culpa deles que tinham tido tanta aflição no deserto. Quer dizer, eles achavam assim, os problemas não foi porque eles precisavam mudar, porque eles estavam em constante rebeldia, não, eles achavam que não tinha nada a ver com eles.
Mas a dificuldade, afinal, estava com seu líder. Eles achavam que tudo era culpa de Moisés. Deus havia mostrado que a culpa era deles, mas eles achavam que a culpa era de Moisés. Não era o homem certo, era intransigente e mantinha seus pecados continuamente diante deles. Percebe que se você não interpretar corretamente o que ela diz lá no maior discurso de Cristo, quando você chega aqui, ela está em franca contradição, né? Advertindo, reprovando-os, ameaçando com o desfavor de Deus. Ou seja, tudo que ele estava fazendo era mostrar o que Deus estava falando. Era a advertência do próprio Deus que ele estava reproduzindo. Não eram as advertências dele, reprovações da cabeça dele. Era do próprio Deus. Uma nova ordem de coisas tinha vindo. Estavam satisfeitos com Arão. Ou seja, mudou o governo aqui do nosso povo agora não é mais Moisés, agora a gente pode fazer o que quiser, a gente pode adorar esse Deus aí de Moisés e pode ao mesmo tempo adorar os outros deuses, a gente pode transgredir um monte de coisa que havia sido colocado para a gente obedecer e não tem problema. Estavam satisfeitos com Arão e satisfeitos consigo mesmo. Pensaram, se Moisés tivesse sido tão amável e manso como Arão, nossa, quem me dera Moisés fosse assim, deixasse a gente agir com rebeldia de vez em quando, pelo menos, né? Que paz e harmonia teriam prevalecido no acampamento de Israel. Não mais se preocupavam se Moisés descesse ou não do monte. Não nem queriam mais saber de Moisés, assim. Moisés não precisa nem voltar mais, assim está ótimo. Isso até que o juízo de Deus viesse, obviamente, né? Quando Moisés viu a idolatria de Israel e sua indignação foi assim despertado por seu vergonhoso esquecimento de Deus, ele lançou por terra as tábuas de pedra e as quebrou. Arão permaneceu mansamente ao lado ali. Arão estava ali como se nada tivesse acontecido, suportando a censura de Moisés com louvável paciência. O povo estava encantado com o espírito amável de Arão. Estava desgostoso com a severidade de Moisés. Então, Moisés advertindo o povo: eu estava intercedendo lá por vocês e pedindo para Deus ter misericórdia de nós, e chega aqui, vocês estão em tudo isso, quebra as tábuas, né? E Arão ali tranquilo, né? Conforme o escrito de Ellen White ali, ele tranquilo ouvindo, né? É como se dissesse, não precisa disso, Moisés, não precisa ser assim, né? Mas Deus não vê como vê o homem. Ele não condenou o ardor e a indignação de Moisés em vista da vil apostasia de Israel. Ele não condenou a indignação de Moisés em vista da vil apostasia de Israel. O verdadeiro general, quem era o verdadeiro general? Moisés, e não Arão. Viera diretamente da presença do Senhor, onde tinha pleiteado com ele para desviar sua ira de seu errante povo. Agora tem outra obra a fazer. Olha só que situação de Moisés. Ele estava lá intercedendo por ele e pelo povo, e agora o que queria ter que fazer? Como ministro de Deus para defender sua honra perante o povo, fazer com que visse que pecado é pecado e retidão é retidão. Tem uma obra a fazer para anular a influência terrível de Arão. Olha só, por que ele tinha que ser rígido? Para anular a influência terrível de Arão, que se deixou levar pela influência de outros maus líderes que o convenceram de fazer isso. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um seu irmão, e cada um seu amigo, e cada um seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. E por quê? Para anular a influência terrível de Arão. E todo mundo achando que aquilo era culpa de Moisés. Eles erraram, eles foram até Arão, eles convenceram Arão a fazer o que é errado, eles estavam sujeitos ao juízo de Deus, eles haviam sido desonestos com Deus e queriam culpar Moisés. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra seu irmão. E isto para ele e para Deus vos dá hoje bênção. Vocês querem a bênção de Deus? Então removei essa injustiça do arraial. O apóstolo Paulo declara positivamente que a experiência dos israelitas em suas viagens foi registrada para benefício dos que vivem nesta época da história do mundo, aqueles para quem são chegados os fins dos tempos. Ou seja, aquilo de bom e de ruim que aconteceu com os israelitas também serve para nós.
Não consideramos que os nossos perigos não são nada inferiores aos dos hebreus, antes não, ou seja, os problemas que nós temos são ainda maiores, muitas vezes, do que os problemas que eles tiveram que enfrentar. Haverá tentações para ciúmes e murmurações, e haverá franca rebelião. Haverá tentações para ciúmes e murmurações, e haverá franca rebelião, tais como se acham registrados acerca do antigo Israel. Sempre haverá o espírito de insurgir-se contra a reprovação de pecados e ofensas. Sempre haverá o espírito de insurgir-se contra a reprovação de pecados e ofensas. Sempre haverá aqueles que não querem ser repreendidos e ainda culpam as pessoas que falam segundo a vontade de Deus para mostrar que aquele caminho é errado, que se deve mudar em relação àquilo. Agora, silenciará, porém, a voz da repreensão por causa disso? Ou seja, deixar de repreender o povo de Deus por causa disso? Se assim for, não nos encontramos em melhores condições do que as várias denominações de nossa terra, as quais temem tocar nos erros e nos pecados dominantes entre o povo. Se não for para repreender, então nós somos iguais a todos os outros povos aí, todas as outras igrejas que se dizem servos de Deus e que estão deixando o povo fazer o que quiser. Aqueles que Deus separou como pregadores da justiça, têm sobre si solenes responsabilidades quanto a reprovar os pecados do povo. Paulo ordenou a Tito: fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Perceba que, se por um lado eu claramente não posso usar os meus critérios para condenar, advertir e repreender as pessoas, por outro, quando isso vem da Bíblia, é nosso dever fazê-lo. Isso não é porque ela falou isso, porque nós já lemos lá na Bíblia. E agora ela está ainda clareando ainda mais a nossa mente a respeito do que a Bíblia já estava falando. Ou seja, deixando ainda mais evidente aquilo que a Bíblia já havia esclarecido. Sempre há pessoas, sempre há pessoas que desprezam aquele que ousa reprovar o pecado. Sempre há pessoas que desprezam aquele que ousa reprovar o pecado. Ocasiões há, porém, em que é preciso repreender. Quer dizer, toda hora, todo momento, não necessariamente. Isso depende da situação. Agora, que evidentemente há momentos que é necessário, há. Paulo instrui Tito a repreender incisivamente certa classe, para que sejam sãos na fé. Homens e mulheres que, com suas várias organizações, são reunidos na qualidade de uma igreja, têm suas peculiaridades e seus defeitos. Então, ela está dizendo, todos temos peculiaridades, todos temos defeitos, né? Agora, quando esse se desenvolve, quando esses defeitos começam a se desenvolver e começam a se verificar que não há uma luta mais contra aquilo, exigem reprovação. Quando eles começam a aparecer, à medida que se tornam evidentes, exigem reprovação. Se os que ocupam posições importantes nunca reprovassem, nunca repreendessem, manifestar-se-ia em breve uma condição desmoralizada, o que desonraria grandemente a Deus. Ou seja, se não houver repreensão, reprovação, então a igreja se desmoraliza. Isso desonra a quem? Ao próprio Deus. E quem está desonrando a Deus? Aquele que está praticando o erro e aquele que deixa de advertir, de repreender, de reprovar. Como, porém, se fará a reprovação? Responda o apóstolo, com toda a longanimidade e doutrina, ou seja, com paciência, lógico que paciência o quê? Nós vemos no caso de Moisés que, dependendo da situação, deve haver uma posição enérgica daquele que repreende. Não só no caso de Moisés, no caso de toda a Bíblia você vai ver uma série de reprovações enérgicas que Deus manda o seu profeta fazer. Mas com longanimidade, ou seja, sempre no intuito de ajudar, por mais que seja rígida e firme, é sempre com a intenção de ajudar, estar sempre disposto a repreender e chamar as pessoas para o caminho correto e com doutrina, ou seja, conforme os ensinamentos da Bíblia. Sempre focar as pessoas na palavra de Deus e não em nós, não no que nós queremos, na palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus diz assim, nós vamos ir por esse caminho porque isso não é a palavra de Deus. Os princípios devem ser de maneira impressiva. Devemos falar de modo a impressionar, a fazer com que a pessoa entenda que ela está em erro e que ela precisa mudar, que o povo de Deus precisa mudar. Isso vale também quando nós vamos repreender a nós mesmos. Precisamos nos repreender de modo que entendamos a necessidade de mudança.
apresentados àquele que necessita da repreensão, mas nunca se deve passar por alto, indiferentemente, os erros do povo de Deus. Nunca se deve passar por alto, nunca se deve passar por alto, de forma indiferente, os erros do povo de Deus. Ou seja, há erros, deve haver repreensão. Haverá homens e mulheres que desprezam a repreensão e cujos sentimentos sempre se insurgirão contra ela. Não é agradável que alguém nos mostre nossos erros. Ou seja, ninguém acha agradável, né, ser repreendido, né? Em quase todo caso em que se faz necessária a reprovação, haverá alguns que deixarão de considerar que o Espírito do Senhor foi ofendido, sua causa vituperada. Ou seja, muitas vezes quando nós formos repreender, a pessoa não acha que ela fez algo contra Deus. Ela acha que não fiz nada demais, né? No que eu ofendi a Deus aqui? Vai haver pessoas assim, ela está deixando claro. Vai haver pessoas que, assim, não fiz nada. Olha que coisa inocente que eu fiz, não é? Esses se condoerão dos que merecem a censura. Tá. E nesse caso também ela está falando assim, daqueles que não só aqueles que cometeram o erro, acham que não fizeram nada, como vai haver pessoas que vão ver a situação e falar, não, por que repreender ele ou ela? Não aconteceu nada demais. Não, que isso? Nossa, coitado, não precisa falar assim, não é? Esses se condoerão dos que mereceram a censura. Mas ela não falou que não era para censurar lá atrás? Mas a censura aqui não é a censura humana, não é a censura baseada nos próprios caminhos. É a questão de advertir e repreender a pessoa conforme a palavra de Deus, por haverem sido magoados sentimentos pessoais. Toda essa não santificada compaixão, torna-os que a manifestam participantes da culpa da pessoa reprovada. Então existe a compaixão santificada, que é, ou seja, eu tenho compaixão da pessoa e por isso eu vou adverti-la e repreendê-la. E a compaixão não santificada, que é o quê? Que eu acho que a pessoa que está fazendo aquele erro, que está desonrando a Deus e uma série de coisas, não precisa ser repreendida. Isso é uma compaixão não santificada. Qual é a compaixão santificada, então? A compaixão em que eu, reconhecendo que a pessoa está em erro, que é conforme Paulo diz em Romanos 1, acho que 28 e 29, né? Ele elenca os erros e fala assim, sabendo que são dignos de morte, a morte eterna, eles não só fazem, como incentivam outros a fazê-la. E eu tenho que alertar essa pessoa, como a Bíblia diz, olha, nós somos os atalaias, nós somos aqueles que dão alerta, que falam, olha, você está no caminho de erro, você está no caminho da perdição. Isso é a verdadeira compaixão. E essa condolência, se condoer da pessoa que está em erro como se não tivesse acontecido nada, ela fala assim que é uma compaixão não santificada. E ela fala que aqueles que exercem essa compaixão não santificada estão se tornando participantes da culpa da pessoa reprovada. Então eles se tornam culpados junto com a pessoa que passa a mão na cabeça de todo o erro que acontece na igreja, de todo o erro que acontece com as pessoas dentro e fora da igreja, ela se torna culpada junto com aquela pessoa que está errando. Em 9 casos de 10, fosse o que sofreu a repreensão deixado sob o senso de suas culpas, haveria sido ajudado a vê-la sendo assim reformado. Então veja, lá ela estava falando que a crítica e a censura humanas não convertem. Agora, reprovar a pessoa e deixá-la ver claramente a sua culpa, isso pode sim fazer com que a pessoa enxergue o erro que está e possa buscar a reforma verdadeira em Deus. Mas os que de forma intrometida e profana, olha a dureza com que ela fala aqui. Mas os que de forma intrometida e profana se condoem, dão aos motivos do reprovador uma significação totalmente errônea. Ou seja, dá a impressão que quem está repreendendo está errado e quem está certo é quem está passando a mão na cabeça. É isso que ela está dizendo. Bem como a natureza da repreensão e assim se doendo pelo que foi repreendido, levam a achar que foi realmente maltratado. Coitado, eu não podia ter feito isso com ele, com ela. Então a pessoa que errou, que está em franca rebelião contra Deus, inclusive muitas vezes, passa a ser vista como vítima. E aquele que repreende passa a ser visto como o vilão da história. E seus sentimentos se insurgem em rebelião contra uma pessoa que simplesmente cumpriu o seu dever. Seus sentimentos se insurgem em rebelião contra uma pessoa que simplesmente cumpriu o seu dever, que era o de repreender conforme a palavra. Então, eu estou em erro, alguém vem me repreender conforme a palavra de Deus, e aí vem uma terceira pessoa
que não está em comunhão com Deus segundo a sua palavra, que senão não faria isso, vem e fala com a pessoa que me repreendeu: não, você está errado, não podia repreender, porque você está fazendo isso? Coitada, a pessoa se sentiu ofendida. Aí eu acho que eu estou na minha razão. Não, eu realmente fui maltratado, não podia, que coisa, que absurdo que fizeram comigo, né? E eu já não queria seguir a Deus mesmo, porque senão eu estava em franca rebelião contra Ele muitas vezes, né? E aí eu uso isso como desculpa ainda: não, eu saí mesmo, eu saí por causa dele, sabe? Eu saí por causa daquele que quis me ajudar, e aquele que quis que eu ficasse no erro lá, se aquela pessoa não me repreendesse, eu ia poder fazer o meu erro normalmente, sem ninguém me repreender. Aí eu ia ficar na igreja fazendo a minha vontade. Os que com fidelidade se desempenham de seus penosos deveres, sob o senso da responsabilidade para com Deus, hão de receber-lhe a bênção. Deus quer que seus servos sejam sempre zelosos em fazer sua vontade. Na recomendação do apóstolo a Timóteo exorta: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redargues, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, mas deve advertir, deve repreender, deve exortar, deve mostrar o erro e, se necessário, repreender em público para que os demais também temam, como a Bíblia fala, e, se necessário, disciplinar, remover do rol de membros, inclusive. Então veja, isso é o verdadeiro equilíbrio, é agir conforme a palavra de Deus. Os hebreus não estavam dispostos a submeterem-se às direções e restrições do Senhor. Queriam simplesmente os próprios caminhos, seguir a direção do próprio entendimento e ser controlados por seu próprio juízo. Eles queriam viver conforme a vontade deles. Pudessem eles ter sido deixados na liberdade de assim fazer, ou seja, se não fosse Moisés repreender, né, se Moisés deixasse eles fazerem o que eles quisessem, não teria havido queixas contra Moisés, mas ficavam desassossegados sob a restrição. Ou seja, toda vez que Moisés era uma pedra no sapato, toda vez que eles queriam fazer algo errado, que eles começavam a ir para o caminho do erro, Moisés ia lá e repreendia. E eles pensavam: por que Moisés não é como Arão, né, que deixa a gente... eu quero fazer o certo, eu faço; eu quero fazer o errado, eu faço errado, ninguém está nem aí, né? E Abraão vem, conversa com a gente está aqui no erro, e Arão vem e se assenta na roda dos escarnecedores e não vê problema nenhum, e Moisés acha errado, né? Então veja só: unidade na ação e no modo de julgar. Deus queria que seu povo fosse disciplinado e levado à harmonia de ação, de maneira a terem o mesmo ponto de vista e serem de um mesmo espírito, julgando da mesma forma. Deus queria que seu povo fosse disciplinado e levado à harmonia de ação, de maneira a terem o mesmo ponto de vista, levados de um mesmo espírito, julgando da mesma forma. A fim de produzir esse estado de coisas, muito há a fazer. O coração natural deve ser submetido e transformado, ou seja, as nossas vontades tendem a ir contra a vontade de Deus. E desígnio de Deus que haja sempre um vivo testemunho na igreja. Será necessário reprovar e exortar. Será necessário reprovar e exortar. E alguns precisarão ser incisivamente repreendidos. Será necessário reprovar e exortar, e alguns precisarão ser incisivamente repreendidos, segundo o caso exigir. Ela fala assim: então tudo vai ser conforme o caso, irmão. Não dá para tratar um caso simples com exagero, e também não dá para tratar um caso grave como se fosse uma coisa simples. Ouvimos a alegação: eu sou tão sensível, eu fico ofendido por qualquer coisa, não posso suportar a mínima repreensão. Isso aqui está vendo que é comportamento de criança mimada, né? Não posso suportar a mínima repreensão. Exprimissem essas pessoas devidamente o caso e diriam: olha só, ela fala assim, olha, o que a pessoa está dizendo é isso, mas o que diante de Deus o que ela está falando é o quê? Eu sou tão voluntarioso, tão presunçoso, de espírito tão orgulhoso, que ninguém me ditará o que devo fazer, ninguém me censurará, mesmo que for de acordo com a palavra de Deus,
né? Não estou falando da censura humana, mas da censura conforme a palavra de Deus. Ninguém me censurará. Reclamo o direito do juízo individual. Eu faço o que eu quero da minha vida, mesmo que seja na igreja. Tenho o direito de crer e falar como me aprouver. Então, porque está na igreja? Então vai viver no mundo, não é? Não é vontade do Senhor que abdiquemos de nossa individualidade. Então veja, a pessoa que fala, eu sou sensível, eu não posso suportar a repreensão, não é que ela não, é porque ela não quer, é porque é orgulhosa, é porque é voluntariosa, presunçosa, arrogante. Quer dizer, ninguém pode falar o que está de acordo com a palavra para ela, ninguém pode falar nada, reclama o direito de fazer o que quiser, eu falo, eu creio no que eu quiser. Quer dizer, ela quer ser um cristão, mas ela não quer, ela fala que quer ser um cristão, mas ela não quer se sujeitar a Deus. A história dos israelitas apresenta-nos o grande perigo do engano. Muitos não têm o senso da pecaminosidade da própria natureza, nem da graça do perdão. Acham-se nas trevas da natureza, sujeitos às tentações e a grande engano. Ou seja, não entende a graça de Cristo, não entende o poder de transformação de Deus e fica em trevas o tempo inteiro. Não tem o senso da pecaminosidade da própria natureza. Não entende que se não se colocar aos pés de Cristo para obedecer a Cristo, estará cada vez em trevas ainda maiores, porque o corpo ele nos leva cada vez mais ao pecado se nós não lutarmos. Estão longe de Deus, têm, no entanto, grande satisfação em sua vida. Olha só, está longe de Deus, mas tem uma satisfação enorme em sua vida, né? Quando a conduta que segue é aborrecível ao Senhor. Olha que coisa terrível. Eles têm uma satisfação enorme quando eles fazem o que é errado. E não estão nem aí. Essa classe estará sempre em guerra. Essa classe estará sempre. Essa classe que só quer fazer o que quer, que tem prazer em fazer o que é errado, ela estará sempre em guerra com a direção do Espírito do Senhor. Especialmente com a repreensão. Você já viu? Eu já vi gente assim, né? E não vai acabar, infelizmente. Você repreende, você mostra o caminho e a pessoa ela tem prazer no que é errado. Não, eu vou fazer mesmo e você vai ver, eu vou conseguir permanecer assim. E vocês vão ter que me engolir. Você já viu esse tipo de coisa? Não querem ser perturbados. Sentem acidentalmente temores egoístas e bons propósitos, e por vezes pensamentos e convicções ansiosos, não têm, no entanto, profundidade de experiência, porque não se acham firmados na rocha eterna. Essa classe nunca vê a necessidade do testemunho positivo. Eles nunca vêem a necessidade de uma repreensão. Eles nunca veem assim, por mais que você mostre na Bíblia que está errado, e que Deus nos abençoe para que nós, quando estivermos assim, que nós possamos nos afastar dessa situação, porque isso é terrível. Isso é terrível. O pecado não lhes parece tão excessivamente pecaminoso pela própria razão de não estarem andando na luz como Cristo na luz está. Então assim, como eles estão nas trevas, para eles é natural, eles não sabem a diferença das trevas e da luz, porque eles não querem seguir a luz de Deus. Existe ainda outra classe que tem tido grande luz, olha só, que tem tido grande luz e convicções especiais, e uma genuína experiência na operação do Espírito de Deus. Mas, olha só, tem tido grande luz, convicções especiais, uma genuína experiência na operação do Espírito de Deus. Mas as múltiplas tentações de Satanás os têm vencido. Eles até querem fazer o que é correto, eles até buscam fazer o que é correto, mas as múltiplas tentações de Satanás os têm vencido. Eles não estão, ou seja, não são pessoas que estão vigiando adequadamente. Não apreciam a luz que Deus lhes tem dado. E por isso que apesar de ter muita informação a respeito de Deus, ter convicções corretas, já tiveram uma experiência genuína com o Espírito Santo, mas é como a Bíblia fala, confiaram na sua justiça e caíram, confiaram na sua justiça e passaram a fazer o que é errado, confiaram no que fizeram de bom no passado e acharam que podiam a partir dali seguir uma vida de pecado. Não apreciam a luz que Deus lhes tem dado, não dão ouvidos às advertências e reprovações do Espírito de Deus, acham-se sob condenação. Então ela fala que tanto o grupo que está em pecado liberado sempre esteve, como o grupo que assim até passou por uma experiência com Deus, mas se deixou levar de novo, esses dois grupos estão sob condenação. Esses estarão sempre em desarmonia, enquanto não mudarem, esses estarão sempre em desarmonia com o testemunho direto, porque o mesmo os condena. Enquanto não mudarem, essas pessoas estarão como? Sempre em desarmonia com o testemunho direto, porque o mesmo os condena. Então, sempre vão se opor à vontade de Deus, enquanto não houver arrependimento e conversão verdadeira. É desígnio de Deus que seu povo seja um, que tenham a mesma visão e tenham o mesmo espírito e o mesmo parecer.
Isso não se pode realizar sem que haja na igreja um testemunho claro, definido e vivo, ou seja, sem que a palavra de Deus seja pregada como ela realmente é. A oração de Cristo foi para que seus discípulos fossem um, assim como ele era um com o Pai. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado e eles me têm a eles como me tens amado a mim. Então, o que está muito claro aqui para nós é que quando nós lemos o maior discurso de Cristo, à luz primeiramente da própria Bíblia, entendendo o contexto segundo o que está na palavra, entendendo que o que ela está falando ali é sobre o julgamento, condenação humanas, e quando nós lemos o que a Bíblia diz a respeito, sujeitamos Ellen White à Bíblia e analisamos Ellen White dentro do seu próprio contexto, inclusive, nós percebemos que a repreensão, a advertência, segundo a palavra de Deus, o julgamento segundo a palavra de Deus, ele é necessário. E quem vai se opor a ele? Aqueles que não querem se converter, aqueles que estão em franca rebelião contra Deus, aqueles que até em algum momento experimentaram a conversão, mas abandonaram o caminho. Essas pessoas, ela fala que sempre vão se opor ao testemunho de Deus, sempre vão se opor à repreensão, porque não querem ser transformados e vão usar o não julgueis sempre como uma desculpa para o pecado. Então, tendo esses dois estudos em conjunto, nós percebemos claramente que aquele que vai olhar Mateus capítulo 7, verso 1, não julgueis para que sejam julgados, e acha que isso dá desculpa para eles não serem repreendidos, advertidos, é contrário à palavra de Deus na Bíblia, é contrário à palavra de Deus no Espírito de Profecia dado a Ellen White, é contrário a tudo que Deus já ensinou. Que Deus os abençoe a todos. Eu convido para uma oração final. Obrigado, Pai, por mais um estudo, por mais um momento que podemos falar conforme a Tua palavra. Aperfeiçoe a mensagem na mente de cada um de nós, fale melhor aquilo em que eu tiver falhado, de alguma forma, que o Teu Espírito fale melhor em cada coração, inclusive na minha mente também, Pai. Perdoe-nos por nossas falhas e pecados, nos auxilie em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela chance de compartilhar a mensagem e que Deus possa falar melhor, que você, a partir desse momento, eu e você e aquele que vier assistir, tenha uma noção melhor do que Cristo disse, de como a igreja deve agir, como nós devemos agir em relação à vontade de Deus nas nossas vidas. E a partir desse momento eu acredito que Deus me ajudou a contribuir para que você e outras pessoas tenham aí a oportunidade de entender melhor a palavra de Deus e não serem enganados por falsas doutrinas aí que ensinam a libertinagem e usam a palavra de Deus como justificativa. Até o próximo estudo, que Deus nos abençoe, graça e paz a todos, Maranata, o Senhor logo vem.